Sinto muito, mãe. Devo ter esquecido seu ingresso em casa, disse minha filha Amanda, sem me olhar nos olhos enquanto o resto da família se mexia desconfortavelmente ao lado dela. Você terá que voltar e esperar até que possamos resolver isso. Fiquei paralisado no movimentado terminal internacional, com minha mala cuidadosamente arrumada aos meus pés, enquanto a magnitude do que estava acontecendo lentamente começava a me ocorrer. 3 gerações da nossa família, Amanda, seu marido Derek e minhas netas adolescentes Sofia e Olivia, estavam reunidas para nossas tão planejadas férias na Europa. A viagem eu contribuí com $35.000 para a viagem que havíamos discutido durante meses. Deve haver algum engano, eu disse, pegando meu telefone. Posso mostrar a eles meu e-mail de confirmação. Mãe, não há e-mail de confirmação. Amanda interrompeu, sua voz assumindo aquele tom condescendente que ela havia desenvolvido nos últimos anos. Lembre-se, nós cuidamos de todas as reservas juntos, já que você não é bom com tecnologia. Derek olhou para o relógio com preocupação exagerada. Precisamos mesmo passar pela segurança, Amanda. Nosso voo sai em 90 minutos. Minha neta ficou um pouco atrás dos pais. Sofia olhava fixamente para o celular enquanto Olivia examinava os ladrilhos do chão como se eles contivessem os segredos do universo. Não entendo, eu disse, com a voz mais baixa do que eu pretendia. Eu lhe dei meu passaporte há algumas semanas para você cuidar dos preparativos. Sim, e agora temos um problema, Derek disse com um suspiro que sugeria que eu estava sendo difícil. Olha, Margarete, o melhor é você ir para casa. Amanda ligará para a companhia aérea e resolverá tudo quando pousarmos em Paris. Talvez você possa se juntar a nós em alguns dias. Poucos dias, o que significaria perder a vila na Provença que eles tanto elogiaram ao reservar, a primeira parada importante do nosso itinerário. Se você estiver assistindo agora, inscreva-se e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoraria saber. Deixe-me comprar outro ingresso agora mesmo, sugeri, pegando meu cartão de crédito. Certamente deve haver. Mãe, Amanda me interrompeu bruscamente, depois suavizou o tom com visível esforço. Não há assentos disponíveis neste voo. Já verificamos e os preparativos do hotel para esta noite em Paris também são complicados. É melhor você ir para casa e nós resolveremos isso. Manteremos você atualizado. Como se quisesse enfatizar a finalidade da decisão, o alto-falante do aeroporto anunciou que o voo estava iniciando os procedimentos de pré-embarque. Nós realmente precisamos ir, disse Derek, já se virando. Vamos, meninas. Minhas netas finalmente olharam para cima, murmurando rápidas despedidas. Olivia, sempre a mais sensível, correu para me dar um abraço rápido, sussurrando, desculpe, vovó, antes de ser levada embora pela mão do pai em seu ombro. Fiquei observando com descrença e espanto enquanto eles se dirigiam para a segurança. Amanda chamando por cima do ombro. Te mando uma mensagem quando pousarmos. Não se preocupe. Parado sozinho no saguão de embarque, com minha mala subitamente parecendo impossivelmente pesada ao meu lado, senti uma certeza fria se instalar em meu peito. Isso não foi um acidente. A viagem de táxi para casa passou em meio a confusão e mágoa. Retirei $35.000 da minha poupança para aposentadoria, dinheiro acumulado cuidadosamente durante 40 anos lecionando em escola primária para contribuir com essa experiência familiar única na vida. Amanda insistiu que eu pagasse adiantado, dizendo que seria mais simples para a contabilidade deles e que Derek tinha encontrado ofertas especiais se eles pagassem tudo adiantado. Minha modesta casa parecia cavernosa e acusadora quando retornei, ainda me recuperando do que havia acontecido. No piloto automático, levei minha mala para o quarto e sentei na beira da cama, tentando entender tudo aquilo. Foi quando notei o tablet da Amanda no meu criado mudo. Ela o usou na noite anterior, enquanto estávamos sentadas no meu quarto, discutindo detalhes de última hora sobre a embalagem. Na pressa de sair esta manhã, ela deve ter esquecido. Peguei-o, dizendo a mim mesmo que só queria confirmar minhas suspeitas. A tela acendeu sem precisar de senha. Amanda sempre foi descuidada com seus dispositivos. O que encontrei destruiu os últimos resquícios da minha negação. No e-mail dela havia uma conversa entre ela e Derek, que durou meses, planejando meticulosamente como garantir minha contribuição financeira e, ao mesmo tempo, garantindo que eu não participaria da viagem. Capturas de tela da minha transferência bancária.
Discussões sobre qual desculpa seria mais crível. Derek sugerindo que eles esquecessem minha passagem e meu passaporte em casa. Amanda respondeu que usar apenas o bilhete seria mais convincente, já que eu poderia mostrar meu passaporte no aeroporto. A mamãe está ficando desconfiada. Amanda escreveu há 3 dias. Ela continua pedindo para ver os detalhes do itinerário. Eu disse a ela que as confirmações por e-mail foram para seu endereço de trabalho. Apenas mantenha-a distraída até chegarmos ao aeroporto. Dererick respondeu. Depois que passarmos pela segurança, não importará o que ela suspeita. Não que ela vá fazer uma cena em público. Eles me conheciam muito bem. Minha geração foi criada para não fazer cenas, não exigir, não confrontar. Rolei a página ainda mais para trás, com as mãos tremendo, e descobri algo ainda mais perturbador. Não foi a primeira vez. Referências ao mesmo acordo com sua tia Patrícia no ano passado e como lidamos com o irmão de seu pai naquele cruzeiro saltaram das conversas, sugerindo um padrão de comportamento que eu não conseguia nem começar a compreender. Esses eram meus filhos. Minha filha que eu criei. O homem com quem ela se casou e que me chamou de mãe nos últimos 20 anos. As netas que eu tinha cuidavam, criavam e amavam intensamente. Como eles puderam fazer isso? Uma nova notificação de e-mail apareceu na tela. De Derek para Amanda, enviado há apenas 30 minutos. Situação resolvida. A mãe foi para casa. Você lembrou de pegar seu tablet na casa dela? Ele contém toda a nossa correspondência sobre os preparativos. Coloquei o tablet no chão com cuidado, como se ele pudesse explodir. Então, com uma deliberação que eu não sabia que possuía, tirei uma captura de tela do e-mail incriminador e enviei para meu próprio endereço de e-mail. Depois outro e outro, trabalhando metodicamente em suas correspondências até que eu tivesse documentado tudo. Minhas mãos não tremiam mais. A dor ainda estava lá, uma dor física no meu peito. Mas algo mais estava surgindo junto com isso, algo que parecia estranhamente força. O tablet apitou novamente. Amanda, dessa vez deixou o tablet na casa da mãe. Faremos uma limpeza remota quando pousarmos em Paris. De qualquer forma, ela não é tão familiarizada com tecnologia a ponto de encontrar alguma coisa. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo momento. Não sou suficientemente conhecedor de tecnologia. De alguma forma, a demissão doeu mais do que o roubo em si. Meu dedo pairou sobre o botão liga-desliga, pronto para desligar o tablet antes que eles pudessem apagar as evidências remotamente. Mas então surgiu uma ideia diferente, que me surpreendeu pela sua clareza e determinação. Coloquei cuidadosamente o tablet de volta exatamente onde o havia encontrado e peguei meu telefone. Depois de encará-lo por vários segundos, rolei meus contatos até encontrar um número para o qual não ligava há anos. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz profunda e familiar atendesse. Escritório de Advocacia de Maxwell Sullivan. Max, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. É Margaret Foster, a viúva de Robert. Eu preciso de sua ajuda. Houve uma pausa, então seu tom se tornou mais caloroso com o reconhecimento. Margaret, já faz anos. Claro. O que posso fazer para você? Respirei fundo. Preciso de conselhos do melhor advogado especializado em fraudes que conheço, e preciso deles agora mesmo, antes que um tablet em minha posse seja apagado remotamente. Estou ouvindo, ele disse. Agora é só tratar dos negócios. Quando comecei a explicar, olhei para minha mala pronta, ainda no meio do chão do meu quarto. Afinal, eu não usaria para férias na Europa. Eu usaria para algo completamente diferente. Não toque em mais nada no tablet, Maxwell instruiu pelo telefone, sua voz mudando para o tom ríspido e autoritário que o tornará um dos advogados mais respeitados do estado. Você pode trazê-lo para meu escritório imediatamente? Sim, respondi, já pegando as chaves do carro. Enviei capturas de tela de algumas conversas para mim mesmo, mas provavelmente há mais que ainda não encontrei. Boa ideia, Margaret, mas precisamos agir rápido. Essas limpezas remotas podem ocorrer rapidamente após serem iniciadas. 40 minutos depois, sentei-me em frente a Maxwell Sullivan em seu escritório no centro da cidade.
Os anos foram gentis com ele, seu cabelo escuro agora estava grisalho nas têmporas, linhas de experiência emolduravam seus olhos, mas a mesma inteligência aguçada que eu lembrava de quando ele e meu falecido marido eram colegas e amigos próximos. Nosso especialista forense digital está criando um backup completo do conteúdo do tablet, ele explicou, me entregando uma xícara de chá. Quando isso estiver seguro, deixaremos Amanda prosseguir com a limpeza remota. Melhorar. Ela acha que destruiu as evidências. Assenti, ainda tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Não acredito que eles fizeram isso, Max, minha filha. Infelizmente, o abuso financeiro contra idosos é mais comum do que a maioria das pessoas imagina, ele disse gentilmente. E isso é frequentemente perpetrado por membros da família. Ancião, repeti, erguendo uma sobrancelha. Aos 67 anos, eu dificilmente me considerava idoso. Eu ainda dava aula na terceira série até o ano passado. Um sorriso surgiu em seu rosto. Terminologia jurídica, Margarete. Sem intenção de ofender. A porta se abriu e uma jovem com um rabo de cavalo elegante e uma expressão séria entrou. Nós garantimos tudo, Sr. Sullivan. O backup está completo e verificado. Obrigada, Jane. Você poderia começar a análise preliminar? Concentre-se em conversas por e-mail que datam de pelo menos 2 anos. Algum registro financeiro e referências a outros membros da família? Ele se virou para mim quando ela saiu. Jane Watkins, a melhor investigadora digital com quem já trabalhei. Se houver evidências naquele tablet, ela encontrará tudo. O que acontece agora? Perguntei, colocando meu chá quase intocado de lado. Agora vamos construir um caso, respondeu Maxwell, com uma expressão endurecida. O que eles fizeram cruza a linha entre desentendimento familiar e fraude criminosa. Aqueles $35.000 não foram um presente. Foi obtido sob falsos pretextos e com intenção documentada de enganar. Criminoso, repeti, sentindo um nó se formando no estômago. Não quero que minhas netas vejam seus pais presos. Não vamos nos precipitar, ele alertou. Existem várias abordagens que podemos adotar, desde ações civis até acusações criminais. Mas primeiro precisamos entender todo o escopo daquilo com que estamos lidando. Como se estivesse em que, Jane reapareceu na porta, com uma expressão grave. Sr. Sullivan, Sra. Foster, vocês precisam ver isso imediatamente. Nós a seguimos até uma sala de conferências onde várias telas exibiam conteúdo do tablet de Amanda. Jane apontou para uma planilha aberta. Isso foi enterrado em uma pasta escondida. Parece ser um documento de acompanhamento do que eles chamam de contribuições familiares. Meu sangue gelou enquanto eu examinava o documento. Nomes de membros da família. Minha cunhada, Patrícia, o irmão de Robert, William, minha prima Eleanor, seguidos por datas e valores que variam de $15.000 a $50.000. Cada entrada incluía o método de extração e a história usada. Meu Deus, Maxwell murmurou. Eles estão executando um esquema sistemático. Tem mais, Jane continuou, clicando em outro arquivo. Estes são extratos bancários de uma conta nas Ilhas Cayman. Os depósitos correspondem exatamente às contribuições listadas no documento de rastreamento. Afundei em uma cadeira, minhas pernas de repente não conseguiam mais me sustentar. Quanto? Perguntei, minha voz quase inaudível. Somando todas as entradas, disse Jane, percorrendo o documento. Aproximadamente $340.000 nos últimos 3 anos. A sala pareceu inclinar-se ligeiramente. De familiares, da nossa família. Maxwell colocou uma mão firme em meu ombro. Margarete, isso é extremamente sério. Esse nível de fraude organizada entre estados envolvendo contas offshore pode gerar acusações federais. A ideia de Amanda algemada e das minhas netas assistindo aos pais serem levados me causou uma onda de náusea. No entanto, a crueldade metódica documentada diante de mim era inegável. Não foi um lapso de julgamento isolado, mas uma operação contínua e calculada, visando familiares que confiavam neles. E os negócios do Derek? Perguntei de repente, lembrando-me de como Amanda falava frequentemente sobre o sucesso financeiro do marido como incorporador imobiliário. Eles moram naquela casa grande e dirigem carros de luxo. Certamente, eles não precisam roubar da família.
Jane trocou um olhar com Maxwell antes de responder. Com base no que estou vendo em seus registros financeiros, o negócio está significativamente alavancado. Eles carregam uma dívida enorme e há algumas transações preocupantes que sugerem possível fraude hipotecária. Significado Maxwell explicou cuidadosamente que eles podem estar mantendo uma fachada de riqueza enquanto na verdade estão em sérios problemas financeiros. O dinheiro que eles tiraram de familiares pode estar sustentando um estilo de vida cada vez mais insustentável. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Amanda pousou em Paris. Clima maravilhoso aqui. Ligaremos amanhã, com atualizações sobre sua situação de multa. Não se preocupe, a crueldade casual disso continuando a farsa mesmo. Agora cristalizou algo dentro de mim. Quais são minhas opções? Perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava. Maxwell encostou-se à mesa de conferências, pensando. Temos vários caminhos. O processo civil para recuperar seu dinheiro seria o mais simples. Dadas as evidências, eles provavelmente fariam um acordo imediatamente para evitar exposição. Mas isso só resolve a minha situação, ressaltei. E a Patrícia e os outros? Eles nem sabem que foram vítimas. É aí que as acusações criminais se tornam relevantes. Fraude eletrônica, abuso de idosos, sonegação fiscal. A lista é substancial. Com essas evidências, o promotor público quase certamente daria continuidade ao caso. Sua expressão suavizou-se um pouco. Mas entendo suas preocupações com suas netas. Fechei os olhos brevemente, pensando em Sofia e Olivia, de 17 e 15 anos, em idades tão vulneráveis. A humilhação pública da prisão e do processo dos pais seria devastadora. Existe um caminho do meio? Perguntei finalmente. Maxwell me estudou por um momento. Talvez pudéssemos abordá-los em particular com as evidências, exigir restituição integral a todos os familiares afetados e exigir certas salvaguardas legais para evitar incidentes futuros. A ameaça de processo criminal seria a nossa alavanca. Isso funcionaria? Pode ser, ele reconheceu, mas não há garantia de que eles obedecerão a longo prazo, e isso deixa outras vítimas em potencial vulneráveis. Jane, que estava trabalhando silenciosamente em seu computador, de repente fez um pequeno som de surpresa. Senhora Foster, há outra coisa que a senhora deveria ver. Ela virou a tela para nós. Encontrei uma série de mensagens de texto entre Derek e alguém chamado Vincent Calibrasi de cerca de um mês atrás. O nome me atingiu como um golpe, perguntei, colocando meu chá quase intocado de lado. Agora vamos construir um caso, respondeu Maxwell, com uma expressão endurecida. O que eles fizeram cruza a linha entre desentendimento familiar e fraude criminosa. Aqueles $35.000 não foram um presente. Foi obtido sob falsos pretextos e com intenção documentada de enganar. Criminoso, repeti, sentindo um nó se formando no estômago. Não quero que minhas netas vejam seus pais presos. Não vamos nos precipitar, ele alertou. Existem várias abordagens que podemos adotar, desde ações civis até acusações criminais. Mas primeiro precisamos entender todo o escopo daquilo com que estamos lidando. Como se estivesse em que, Jane reapareceu na porta, com uma expressão grave. Sr. Sullivan, Sra. Foster, vocês precisam ver isso imediatamente. Nós a seguimos até uma sala de conferências onde várias telas exibiam conteúdo do tablet de Amanda. Jane apontou para uma planilha aberta. Isso foi enterrado em uma pasta escondida. Parece ser um documento de acompanhamento do que eles chamam de contribuições familiares. Meu sangue gelou enquanto eu examinava o documento. Nomes de membros da família. Minha cunhada, Patrícia, o irmão de Robert, William, minha prima Eleanor, seguidos por datas e valores que variam de $15.000 a $50.000. Cada entrada incluía o método de extração e a história usada. Meu Deus, à medida que as implicações começaram a fazer sentido, meu telefone tocou novamente. Outra mensagem da Amanda, desta vez incluindo uma foto das minhas netas posando em frente a uma placa de boas-vindas do aeroporto em Paris. Suas expressões estavam tensas, apesar das tentativas de sorrisos. Olhando para os rostos delas, dessas meninas para quem eu lia histórias de ninar, ensinava a fazer biscoitos, consolava nas primeiras desilusões, senti uma determinação renovada cortando meu choque e minha dor. Preciso de tempo para pensar em como proceder, eu disse finalmente. Mas enquanto isso, quero saber tudo.
Não importa o quão ruim seja, Maxwell assentiu gravemente. Bem, continue cavando. E Margaret? Ele esperou até que eu encontrasse seus olhos. Robert ficaria orgulhoso da sua coragem hoje. Quando saí do escritório dele uma hora depois, com o peso da traição ainda esmagando meu peito, percebi que tinha 3 semanas, a duração das férias da família, para decidir exatamente como confrontar as pessoas que me descartaram tão insensivelmente. 3 semanas para se preparar para um retorno que eles nunca esperariam. Na manhã seguinte, acordei com uma chamada de vídeo de Paris. O rosto de Amanda preencheu minha tela, a Torre Eiffel estrategicamente posicionada ao fundo, sua expressão uma máscara de preocupação cuidadosamente construída. Mãe, como você está? Sua voz continha o tom certo de simpatia. Se eu não tivesse visto as evidências com meus próprios olhos, eu poderia ter acreditado que ela estava genuinamente angustiada com a minha ausência. Estou me virando, respondi, mantendo o tom neutro, como Maxwell havia aconselhado. Finja que está decepcionado, mas não desconfiado. Deixe-os pensar que o plano está funcionando. Estamos falando ao telefone com a companhia aérea há horas, continuou Amanda, a mentira fluindo sem esforço. Eles estão sendo absolutamente impossíveis em emitir um bilhete de substituição. Algo sobre protocolos de segurança e períodos de verificação. Ao fundo, pude ver minhas netas em uma mesa de café. Derek se inclinando para dizer algo para Sofia. O luxo casual do local, o lindo café parisiense, as roupas de grife, as taças de champanhe na mesa, tudo pago em parte com minhas economias de aposentadoria. Isso parece frustrante, consegui dizer, engolindo o gosto amargo da traição. Os hotéis também estão sendo difíceis, Derek interrompeu, indo ao lado de Amanda. Como as reservas eram pacotes, eles alegam que não podem adicionar uma pessoa sem interromper todos os preparativos. Pesadelo absoluto. Notei Olivia observando seus pais do fundo, com uma leve carranca na testa. Sempre a mais perspicaz das duas, minha neta mais nova tinha um jeito de perceber as pretensões que às vezes deixavam seus pais desconfortáveis. Bem, divirtam-se todos, eu disse. Não deixe que minha situação estrague sua viagem. Nós nos sentimos péssimas, mãe, insistiu Amanda, embora eu tenha notado que ela havia inclinado a câmera para capturar melhor o cenário parisiense em vez de focar em seu rosto. Continuaremos tentando encontrar uma solução. Talvez você possa se juntar a nós na parte da Itália na semana que vem. Talvez, eu disse, sabendo que isso nunca aconteceria. Eu deveria ir agora. Tenho algumas coisas para fazer. Depois de encerrar a ligação, fiquei em silêncio por vários minutos, processando a elaborada performance que acabei de testemunhar. A crueldade casual disso ainda era impressionante. Não apenas pegando meu dinheiro, mas continuando a farsa, inventando histórias de esforços imaginários em meu nome. Meu telefone tocou com uma mensagem de Maxwell. Reunião às 11 horas da manhã. Temos desenvolvimentos. No escritório dele, encontrei não apenas Maxwell e Jim me esperando, mas também um homem mais velho e distinto que não reconheci. Margaret, este é Howard Brennan. Maxwell nos apresentou. Ex-FBI, agora nosso principal investigador. Ele é especialista em casos complexos de fraude financeira. Howard apertou minha mão com firmeza. Senhora Foster, estou revisando seu caso. Sinto muito pelo que sua família fez você passar. E o que você encontrou? Perguntei, pulando as gentilezas. Jane abriu seu laptop. Analisamos os registros financeiros do tablet, cruzando referências com registros públicos e bancos de dados. O quadro não é bonito. Durante a hora seguinte, eles criaram uma rede impressionante de enganos financeiros que ia muito além do que eu havia descoberto inicialmente. O negócio imobiliário de Derek, supostamente próspero, estava na verdade afundado em dívidas. Várias propriedades estavam submersas, com hipotecas que excediam em muito seus valores. Inadimplência fiscal, empréstimos inadimplentes e sentenças contra a empresa foram ocultados por uma série de empresas de fachada. Eles vêm roubando Pedro para pagar Paulo há anos, explicou Howard. Usar dinheiro de novos investidores para pagar investidores anteriores, essencialmente um esquema Ponzi, mas disfarçado em empreendimentos imobiliários com aparência legítima. E as contribuições familiares? Perguntei. Essas parecem ser infusões de emergência quando outras fontes secaram.
Jane disse que, com base no momento, eles entraram em contato com os familiares quando estavam mais desesperados por dinheiro. Maxwell se inclinou para a frente, com uma expressão grave. Margaret, a conexão com Vincent Calabrese é particularmente preocupante. Nossa investigação sugere que Derek pode estar lavando dinheiro por meio de seus empreendimentos fracassados. Lavagem de dinheiro para Calabrese. As implicações foram surpreendentes. Isso foi muito além de fraude familiar. Howard assentiu solenemente. As evidências são circunstanciais, mas convincentes. Grandes depósitos em dinheiro nas contas comerciais de Derek, seguidos de transferências para entidades offshore, que depois retornam como fundos de investidores nos negócios legítimos da Calabrese. Padrões clássicos de lavagem de dinheiro. O que isso significa para Amanda? Para minhas netas? Minha cabeça girava com a magnitude do que eles estavam descrevendo. Depende do nível de envolvimento de Amanda, disse Maxwell cuidadosamente. O tablete contém evidências de que ela sabia sobre o esquema de fraude da família. Ela era claramente uma participante voluntária ali. Não está tão claro se ela entendeu todo o escopo das atividades de Derek com a Calabrese. Pensei na Amanda que criei, inteligente, às vezes egoísta, mas nunca alguém que eu imaginaria capaz de conspirar criminosamente. Será que eu tinha deixado passar algo fundamental sobre minha própria filha? Ou Derek a puxou para um mundo que ela não havia compreendido inicialmente até estar comprometida demais para escapar? Temos outro desenvolvimento, acrescentou Jane, virando seu laptop para mim. Encontramos correspondência indicando que eles têm sua irmã Ellen como seu próximo alvo. Eles estão planejando abordá-la sobre investir em um imóvel quando retornarem da Europa. Ellen, minha irmã viúva, que recentemente vendeu sua casa para se mudar para uma comunidade de aposentados. A ideia de eles irem atrás de suas modestas economias fez meu sangue ferver. Isso não vai acontecer, eu disse firmemente. Não, não é, Maxwell concordou. Mas isso ajuda a estabelecer a intenção criminosa contínua, o que fortalece nossa posição. Qual é exatamente a nossa posição? Perguntei. O que estamos fazendo aqui, Max? Ele trocou olhares com Howard antes de responder. Depende do que você quer, Margaret. Temos provas suficientes para prosseguir com acusações criminais, litígios civis ou um acordo privado. Cada caminho tem implicações diferentes. Quero justiça, eu disse, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Mas não quero que minhas netas sofram mais do que o necessário. Eles são inocentes em tudo isso. Pode haver uma maneira de enfiar essa agulha, sugeriu Howard, mas isso exigiria um timing cuidadoso e alavancagem. Estou ouvindo. Continuamos reunindo evidências enquanto eles estão na Europa, ele explicou. Entramos em contato com as outras vítimas discretamente, documentamos seus casos e criamos um arquivo abrangente. Quando Amanda e Derek retornarem, estaremos esperando com evidências irrefutáveis e exigências claras. Que tipo de exigências? Perguntei. Restituição financeira total a todas as vítimas, um acordo juridicamente vinculativo que as impeça de acessar ou controlar bens pertencentes a qualquer membro da família. E ele hesitou brevemente, cooperando com as autoridades em relação à conexão dos calibres. Essa última parte não é negociável, interrompeu Maxwell. Se Derek estiver envolvido em lavagem de dinheiro para a Calibra, isso é um crime federal com sérias implicações. Seu genro pode estar enfrentando acusações criminais, independentemente de como lidamos com o aspecto da fraude familiar. Fechei os olhos brevemente, imaginando as consequências. Minhas netas vendo o pai ser preso. Amanda possivelmente também está implicada. Nosso sobrenome nos jornais. Assunto de fofocas e especulações. As meninas encarando seus colegas depois que todos sabiam o que seus pais tinham feito. No entanto, a alternativa, permitir que Amanda e Derek continuassem a vitimizar familiares vulneráveis, potencialmente possibilitando empreendimentos criminosos por meio dos negócios de Derek, era impensável. Preciso proteger minhas netas, eu disse finalmente. Qualquer abordagem que adotarmos deve minimizar o impacto sobre eles. Podemos incorporar isso à nossa estratégia, Maxwell me garantiu. Mas Margaret, você precisa estar preparada. Não há caminho a seguir em que Sofia e Olivia permaneçam completamente lesas. O melhor que podemos fazer é mitigar os danos e estar lá para apoiá-los.
Quando saí da reunião com a cabeça cheia de estratégias legais e o coração pesado com as implicações para minha família, meu telefone vibrou com outra mensagem de Amanda. Acabei de ter um jantar incrível no restaurante que você sempre falava em visitar. Queria que você estivesse aqui. Ainda trabalhando na situação dos ingressos. Em anexo havia uma foto da família brindando com taças de vinho caras. As meninas estavam vestidas com roupas novas que eu nunca tinha visto antes. Fiquei olhando a imagem por um longo momento antes de digitar minha resposta. Parece maravilhoso. Aproveite cada momento. Estou me mantendo ocupado aqui. Se eles soubessem o quão ocupados eles estão, pensei sombriamente, guardando meu telefone de volta na bolsa. As férias de 3 semanas na Europa que eles planejaram tão cuidadosamente sem mim estavam me dando exatamente o tempo necessário para me preparar para o retorno deles, e eu pretendia aproveitar cada minuto. Uma semana depois das férias de Amanda e Dererick na Europa, adotei uma nova rotina estranha. Cada manhã trazia alegres chamadas de vídeo de vários lugares pitorescos, Provença, Mônaco, Riviera Italiana, com desculpas cada vez mais elaboradas sobre por que, infelizmente, estava sendo impossível participar delas. Todas as tardes eu estava no escritório de Maxwell, mergulhando cada vez mais fundo na emaranhada teia de mentiras que minha filha e meu genro haviam criado. Entramos em contato com Patrícia, Maxwell me informou durante nosso briefing diário. A irmã de Robert, Patrícia, aparentemente havia contribuído com $42.000 para uma oportunidade de investimento familiar no ano anterior, apenas para ser informada meses depois que o investimento infelizmente havia fracassado. Como ela reagiu? Perguntei, imaginando minha cunhada prática e sensata processando tal traição. Inicialmente com descrença, depois com raiva, respondeu Maxwell. Ela nos forneceu toda a documentação e concordou em aderir à nossa abordagem consolidada. Isso faz com que 4 membros da família sejam confirmados como vítimas, e mais 2 ainda estão sendo investigados. 4 vítimas confirmadas. Eu repeti em tom oco. Minha própria filha. Howard Brennan entrou na sala de conferências com uma expressão séria, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Temos algo significativo na conexão Calabresi. Ele colocou várias fotografias sobre a mesa, imagens de vigilância mostrando Derek se encontrando com Vincent Calabresi em um restaurante, trocando o que pareciam ser documentos. O registro de data e hora mostrou que faltavam apenas 3 dias para eles partirem para a Europa. Elas vieram de uma investigação em andamento, explicou Howard. Ainda tenho contatos no bureau que estavam dispostos a compartilhar quando expliquei a situação. Eles têm Calabresi sob vigilância há meses. Isso significa que o FBI já está investigando Derek? Perguntei, estudando as imagens. Não diretamente, esclareceu Howard. Ele é uma figura periférica na investigação Calibri neste momento. Mas isso pode mudar rapidamente com as informações certas. Maxwell se inclinou para a frente e tocou nas fotografias. Isso nos dá uma vantagem adicional, Margaret. Derek não está cometendo fraude apenas contra membros da família. Ele está potencialmente envolvido em uma grande organização criminosa. As consequências disso são consideravelmente mais severas do que o que ele e Amanda fizeram com você e os outros. O que você está sugerindo? Que abordemos o FBI com o que descobrimos. Howard disse que se Derek estiver lavando dinheiro para Calibra, as autoridades federais vão querer essa informação. Eles podem estar dispostos a lhe oferecer alguma consideração em troca de um testemunho contra Calibra. E isso poderia potencialmente reduzir quaisquer penalidades que Derek enfrente, acrescentou Maxwell, o que beneficiaria suas netas. Pensei nisso cuidadosamente. A ideia de Derek cooperar com as autoridades contra alguém como Calabresi trazia seus próprios perigos. Robert estava preocupado o suficiente com a calibração para realocar temporariamente nossa família durante sua investigação anos atrás. Derek estaria em risco se cooperasse contra a Calabresi? Perguntei. Howard não amenizou sua resposta. Sim, a proteção de testemunhas provavelmente seria necessária, mas a alternativa, acusações federais por lavagem de dinheiro sem benefício de cooperação, significaria anos de prisão. As implicações foram surpreendentes. A proteção de testemunhas significaria que minhas netas poderiam perder suas identidades, suas casas, seus amigos, tudo o que lhes é familiar. No entanto, a alternativa pode significar crescer com o pai na prisão. E a Amanda? Perguntei.
Onde ela se encaixa em tudo isso? Maxwell e Howard trocaram olhares antes de Jim responder de sua posição no computador. Com base nas comunicações que recuperamos, Amanda parece estar ciente dos negócios de Dererick, mas não está diretamente envolvida na conexão da Calibrace, ela explicou. Ela sabe que ele está envolvido em irregularidades financeiras, mas as evidências sugerem que ela compartimentalizou esse conhecimento. No entanto, ela é totalmente cúmplice no esquema de fraude da família. Meu telefone tocou com uma mensagem. Olivia enviou uma foto sua em Veneza parecendo estranhamente contida, apesar do lindo cenário. Sinto sua falta, vovó, dizia a mensagem. Queria que você estivesse aqui. Algo em sua expressão me fez parar. Ao contrário das fotos performáticas do grupo que Amanda continuava enviando, esta mensagem privada da minha neta parecia genuinamente nostálgica. Olivia estava começando a perceber a farsa dos pais? Preciso considerar todos os ângulos aqui, eu disse finalmente. Não se trata mais apenas de justiça ou restituição. Estamos falando sobre o potencial de virar de cabeça para baixo a vida inteira da minha neta. Leve o tempo que precisar, aconselhou Maxwell. Mas lembre-se, os eventos podem nos forçar a agir. Se a investigação do FBI sobre Calibra se acelerar, Derek poderá ser pego nessa rede, independentemente de nossas ações. Naquela noite, sozinho na minha casa silenciosa, me vi abrindo os álbuns de fotos da família que eu mantinha meticulosamente organizados nas estantes da sala de estar. Imagens de Amanda quando criança, seu sorriso aberto e olhos inocentes me encarando de décadas atrás. Robert segurando-a nos ombros na feira estadual. A formatura de Amanda no ensino médio, seus anos de faculdade, seu casamento com Derek. Quando as coisas mudaram? Sempre houve essa capacidade de enganar minha filha? Ou teria se desenvolvido gradualmente sob a influência de Dererick? As pressões financeiras para manter as aparências, a lenta erosão dos limites éticos? Meu telefone tocou, interrompendo essa dolorosa retrospecção. O nome de Sofia apareceu na tela. Minha neta mais velha raramente me ligava diretamente. Avó. Sua voz soou estranha, carregada de uma emoção que não conseguia identificar imediatamente. Sofia, está tudo bem, querida? Sim, eu acho. Uma pausa. Estamos na Itália agora. Florença é realmente linda. Eu vi as fotos. Parece lindo. Outra hesitação. Vovó, posso te perguntar uma coisa estranha? Claro, querida. Qualquer coisa. Você decidiu não vir nessa viagem? Tipo, foi escolha sua? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Por que você perguntaria isso? Não sei. Algo parece estranho. Mamãe e papai continuam falando sobre como estão tentando consertar a situação da sua multa, mas sempre acham que não podemos ouvir. E ontem, ouvi meu pai dizer para minha mãe que eles não precisavam mais se preocupar com isso e que deveriam apenas aproveitar o que ganharam. Meu coração batia forte enquanto eu cuidadosamente considerava minha resposta. Eu não esperava essa complicação, minha neta começou a suspeitar enquanto ainda estava na Europa com os pais. Isso parece estranho, reconheci, sem querer mentir para ela, mas também ciente de que essa não era uma conversa para se ter por meio de uma ligação internacional. Por que não conversamos mais sobre isso quando você voltar? Então, algo está errado, ela insistiu, sempre rápida em captar nuances. Eu sabia. Olivia também pensa assim. Sofia, este não é um bom momento para começar com isso. Você deve estar aproveitando sua viagem. Como posso aproveitar sabendo que algo não está certo? Vovó, eles fizeram alguma coisa? Eles fizeram isso? Ela baixou a voz para um sussurro. Eles pegaram seu dinheiro. A pergunta direta e tão precisa me deixou momentaneamente sem palavras. As meninas notaram mais do que Amanda e Derek perceberam. Sofia, preciso que você confie em mim, eu disse finalmente. Resolveremos tudo quando você chegar em casa. Por enquanto, concentre-se apenas em conhecer a Europa. Tire muitas fotos, aprenda tudo o que puder e crie memórias com sua irmã. Mas, por favor, querida, por mim, nós conversaremos, realmente conversaremos, quando você voltar. Depois de encerrar a ligação, liguei imediatamente para Maxwell.
As meninas estão ficando desconfiadas, expliquei depois de relatar a conversa. Estou preocupado com o que pode acontecer se eles confrontarem Amanda e Derek enquanto ainda estiverem na Europa. Isso complica as coisas, ele concordou. Se Amanda e Derek se sentirem encurralados, eles podem tomar ações defensivas que tornarão nossa estratégia mais difícil de executar. Precisamos que eles retornem conforme o planejado, sem saber o que os espera. Eu deveria fazer algo diferente? Sofia me ligou diretamente. Isso sugere que ela está realmente preocupada com o que está sentindo. Tranquilize as meninas sem revelar nada, aconselhou Maxwell. O mais importante é trazer todos de volta para cá, onde podemos controlar a situação e garantir que suas netas tenham o apoio adequado quando tudo vier à tona. Naquela noite, enviei mensagens individuais para Sofia e Olivia com perguntas alegres sobre suas experiências e lembretes gentis para aproveitarem a oportunidade única que tinham de explorar a Europa. Para Sofia, acrescentei, prometo que resolveremos tudo quando você estiver em casa. Por enquanto, seja apenas um adolescente vendo o mundo. Eu amo vocês dois mais do que tudo. Enquanto me preparava para dormir, meu telefone acendeu com outra mensagem. Amanda enviou a atualização do dia com descrições exageradas dos esforços contínuos para resolver minha situação com a multa, seguidas de detalhes auspiciosos sobre o passeio de vinhos da Toscana. O desempenho calculado, sabendo o que eu agora sabia, revirou meu estômago. Mais 2 semanas, lembrei a mim mesmo. Mais 2 semanas dessa farsa antes que eles retornassem, confiantes em seu engano bem-sucedido, para enfrentar as consequências que nunca previram. A equipe de Maxwell continuou construindo seu caso, reunindo depoimentos de outras vítimas da família, documentando o rastro do dinheiro, estabelecendo cronogramas e padrões. Howard manteve contato com suas conexões com o FBI, posicionando cuidadosamente nossas informações sem ainda fazer divulgações formais. E eu, a velha inútil que eles descartaram tão casualmente no aeroporto, nos preparamos para um confronto que alteraria permanentemente a estrutura da nossa família. Margarete, precisamos conversar sobre algo preocupante, disse Maxwell quando entrei em seu escritório 2 dias depois. A gravidade em sua expressão imediatamente me deixou nervoso. Howard e Jen já estavam sentados à mesa de conferências, junto com um homem que eu não conhecia. Alto e magro, com um comportamento prático que praticamente denunciava a presença da lei. Este é o agente especial Thomas Reed. Maxwell nos apresentou. Ele trabalha na divisão de crimes financeiros do FBI. Apertei a mão dele, com apreensão crescente. Aconteceu alguma coisa? Senhora Foster, o agente Reed começou. Agradeço sua disposição em nos encontrar em tão pouco tempo. Entendo que está em uma situação difícil envolvendo sua família. Howard me informou sobre certos aspectos do seu caso, ele continuou, mas desenvolvimentos recentes aceleraram nosso cronograma. Vincent Calibra parece estar liquidando ativos e transferindo fundos para o exterior a uma taxa incomum. O que isso significa para Derek? Perguntei. Isso significa que Calibra pode estar se preparando para desaparecer, explicou Howard. E se o fizer, ele poderá levar provas do envolvimento de Derek com ele. Maxwell terminou. Ou pior, resolver as pontas soltas antes que ele vá. A implicação pairava no ar. Lembrei-me dos avisos sombrios de Robert sobre os métodos de Calibra anos atrás. Você acha que Derek pode estar em perigo? Perguntei, sentindo minha garganta subitamente seca. A expressão do agente Reed permaneceu cuidadosamente neutra. Consideramos que é uma possibilidade que vale a pena abordar. Se seu genro estiver lavando dinheiro para Calibres e a operação estiver sendo encerrada, ele representa um potencial risco. Você tem monitorado as comunicações deles enquanto eles estão na Europa? Perguntei. Jen assentiu. Derek recebeu várias chamadas de números bloqueados nas últimas 48 horas. Com base no momento de suas ligações subsequentes às instituições financeiras, acreditamos que ele esteja sendo pressionado a facilitar algumas transações finais. Você consegue dizer que tipo de transações? Não especificamente, Jen admitiu, mas ele tem tentado acessar linhas de crédito remotamente e fez várias ligações para seu gerente de escritório com instruções urgentes. Senhora Foster. O agente Reed interrompeu. Preciso ser direto. Acreditamos que seu genro pode estar agindo sob coação. Isso muda significativamente nossa abordagem.
O que você está sugerindo? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Precisamos entrar em contato diretamente com Derek, ele respondeu. Avise-o sobre a ameaça potencial e ofereça proteção em troca de cooperação enquanto ele ainda estiver na Europa com minhas netas lá. A ideia de agentes federais abordando Derek enquanto minhas netas estavam presentes me causou uma onda de pânico. Nós lidaríamos com isso discretamente. O agente Reed me garantiu. A prioridade seria garantir a segurança da sua família e, ao mesmo tempo, garantir a cooperação de Derek. Sentei-me e tentei processar esse acontecimento inesperado. O que começou como uma dolorosa traição familiar estava rapidamente evoluindo para algo muito mais perigoso. Se a Calibrace estiver realmente se preparando para desaparecer, temos uma janela estreita, acrescentou Howard gentilmente. O FBI precisa agir rápido. E você precisa da minha aprovação por quê? Perguntei, já adivinhando a resposta. Porque chegamos a essa informação por meio do seu caso, explicou Maxwell. E porque a maneira como lidamos com isso impactará significativamente sua filha e netas. Respirei fundo, pensando na situação impossível diante de mim. Derek roubou de mim e da nossa família. Ele nos manipulou e nos traiu repetidamente. No entanto, ele ainda era o pai da minha neta, ainda era o marido da Amanda e agora estava potencialmente em perigo devido a forças muito mais sinistras do que consequências legais. Se você abordar Derek agora, o que acontece com nosso plano original? Perguntei. O confronto quando eles retornam, a restituição aos familiares, complica as coisas, reconheceu Maxwell. Mas Derek enfrentando potenciais ameaças da Calibraze muda a equação. A segurança física tem precedência sobre a restituição financeira. O agente Reed se inclinou para a frente. Senhora Foster, se seu genro prestar um testemunho valioso contra a Calibrace, essa cooperação provavelmente será considerada durante quaisquer processos relacionados a outras questões legais. Tradução: Derek pode conseguir clemência na fraude familiar em troca de ajudar a derrubar Calibra. A noção me deixou com sentimentos confusos. A justiça para nossa família foi de certa forma comprometida em prol do objetivo maior de processar um criminoso perigoso. E a Amanda? As meninas, insisti. A segurança deles seria nossa prioridade, garantiu-me o agente Reed. Dependendo do nível de cooperação de Derek e da avaliação da ameaça, medidas de proteção seriam implementadas, o que poderia significar proteção de testemunhas, afirmei categoricamente. Essa é uma possibilidade, ele admitiu, embora existam vários níveis de proteção que podem ser apropriados. A sala ficou em silêncio enquanto eu ponderava as implicações. Minhas netas foram potencialmente arrancadas de suas vidas e receberam novas identidades. Amanda é forçada a lidar não apenas com seus próprios delitos, mas também com os envolvimentos criminosos muito mais sérios de seu marido. Preciso saber que eles estarão seguros, eu disse finalmente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Isso irá devastá-los. Podemos providenciar serviços de suporte especializados. O agente Reed ofereceu. O FBI tem ampla experiência em lidar com situações envolvendo menores afetados por cenários de proteção a testemunhas e pelo aspecto de fraude familiar. Virei-me para Maxwell. O que acontece com isso? Continua sendo uma questão jurídica separada, ele respondeu. Mas, na prática, se Derek cooperar contra Calibra, isso criaria uma vantagem natural para resolver a situação familiar de forma mais favorável para suas netas. O que significa que Derek pode evitar acusações adicionais pelo que fizeram comigo e com os outros. Eu esclareci. Possivelmente, admitiu Maxwell, embora a restituição total ainda fosse necessária. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a cidade abaixo enquanto processava a escolha impossível diante de mim. A dor da traição ainda queimava fresca, o desejo de responsabilização ainda era forte. No entanto, a ideia de minhas netas presas na mira de uma perigosa organização criminosa ofuscou todo o resto. Faça isso, eu disse finalmente, virando-me para encará-los. Entre em contato com Derek, mas quero certas condições. Quais condições? O agente Reed perguntou. Primeiro, a abordagem acontece longe das minhas netas. Não os quero presentes nessa conversa. Ele assentiu. Nós podemos providenciar isso. Segundo, Amanda precisa entender seu próprio risco legal separadamente da situação de Derek.
Não quero que ela pense que está isenta de responsabilidade pelo que fizeram comigo e com os outros. Isso é razoável, Maxwell concordou. E terceiro, continuei, fortalecendo minha voz. Quero estar presente quando eles retornarem. Quaisquer que sejam os arranjos de proteção feitos, quaisquer que sejam os acordos firmados, quero olhar minha filha nos olhos quando ela perceber o que eles fizeram e quanto isso custou. O agente Reed olhou para Maxwell antes de responder. Isso pode ser complicado dependendo de como a situação se desenvolver, mas faremos o possível para atender à sua solicitação. A reunião continuou por mais 1 hora enquanto eles delineavam o protocolo para contatar Derek no exterior e os possíveis cenários que poderiam surgir. Palavras como extração, custódia protetora e localização segura apimentaram a conversa. Cada um deles enfatizando a gravidade do que estava acontecendo. Quando saí do escritório de Maxwell naquela tarde, meu telefone vibrou com uma mensagem de Amanda. Passeio de um dia para Cinque Terre. As cores são incríveis. Ainda estou trabalhando na situação do seu ingresso. Tão frustrante. A foto anexa mostrava minhas netas em um terraço colorido com vista para o Mediterrâneo, com sorrisos que mal chegavam aos olhos. Ao fundo, Derek estava visível, falando atentamente ao telefone, com uma postura tensa apesar do cenário idílico. Ele já estava recebendo pressão da organização de Calibra? Minhas netas já estavam em perigo simplesmente por estarem na presença dele? Digitei uma resposta cuidadosa. Linda. Aproveite cada momento. Não se preocupe comigo. Concentre-se apenas em criar memórias com as meninas. Enquanto enviava a mensagem, me perguntei se esta seria uma das últimas conversas normais antes que o mundo delas implodisse. Em poucos dias, agentes federais abordariam Derek. Em poucas semanas, toda a vida dele poderia estar destruída, não apenas por causa da fraude familiar que descobri, mas por causa de conexões muito mais obscuras das quais eu jamais suspeitara. A traição que começou com meus $35.000 revelou algo muito mais sinistro do que eu poderia imaginar. E agora, apesar de tudo o que eles fizeram, eu me vi preocupada com a segurança deles, especialmente das minhas netas, inocentes testemunhas da teia de mentiras de seus pais. Contato feito, disse o agente Reed com voz entrecortada e profissional ao dar a notícia 3 dias depois. Estávamos sentados em uma sala de conferência segura no escritório de campo do FBI, em vez do escritório de advocacia de Maxwell, uma mudança que ressaltava a crescente gravidade da situação. Como Derek respondeu? Perguntei, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo para esconder o leve tremor. Inicialmente com negação, depois preocupação, respondeu Reed. Quando confrontado com evidências das atividades da Calibrace e da potencial ameaça, ele se tornou mais cooperativo. Onde estavam minhas netas durante essa conversa? Em uma visita guiada à Galeria Uffizi com sua filha. Nossos agentes abordaram Derek em seu hotel enquanto ele estava sozinho. Assenti, aliviada pelo menos por Sofia e Olivia terem sido poupadas de testemunhar aquele confronto. E agora? O Sr. Foster concordou com a cooperação preliminar. Ele nos concedeu acesso a certos registros financeiros e de comunicação que nossos analistas estão analisando. Reed consultou um tablet antes de continuar. Com base em sua declaração inicial, acreditamos que a Calibrace estava usando seus projetos de desenvolvimento para lavar aproximadamente $12 milhões nos últimos 3 anos. A figura me surpreendeu. E Derek facilitou isso? Segundo seu depoimento, ele inicialmente acreditou que estava apenas recebendo investimentos comerciais legítimos. Quando começou a suspeitar da verdadeira natureza dos fundos, já estava comprometido e alega estar sob ameaça implícita. Maxwell, que me acompanhará a esta reunião, emitiu um som cético. Narrativa conveniente. Ele se retrata como uma vítima em vez de um participante voluntário. Estamos cientes do potencial para declarações interesseiras, reconheceu Reed. Mas, independentemente de como ele se envolveu, ele parece ter informações valiosas sobre a operação da Calibrace. O que acontece depois? Perguntei. Estamos implementando protocolos de proteção para sua família, explicou Reed. Os agentes permanecerão próximos deles pelo restante da viagem pela Europa, embora mantendo vigilância discreta. Amanda e as meninas sabem o que está acontecendo? Reed trocou olhares com sua colega, uma agente que tomava notas em silêncio. O Sr. Foster informou a esposa ontem à noite, após nossa reunião.
De acordo com nossa vigilância, a conversa foi acalorada. Eu conseguia imaginar Amanda descobrindo não só que o marido estava envolvido com o crime organizado, mas também que agentes federais estavam envolvidos, tudo isso enquanto mantinham a farsa de que ainda estavam tentando arranjar minha viagem para me juntar a eles. E minhas netas? Disseram-lhes uma versão modificada, que o pai está ajudando em uma investigação empresarial e que a família precisa tomar certas precauções. A situação completa não lhes foi revelada. Fechei os olhos brevemente, imaginando a confusão e o medo que Sofia e Olivia deviam estar sentindo. As férias tranquilas na Europa haviam se transformado de repente em algo completamente diferente. Combinamos o retorno antecipado da família, continuou Reed. Eles embarcarão em um voo amanhã, chegando na manhã seguinte. Achamos prudente levá-los de volta a solo americano, onde podemos controlar melhor os arranjos de segurança. Eles vão voltar para casa 2 semanas mais cedo. O prazo para o qual eu estava me preparando mentalmente de repente se comprimiu drasticamente. Sim, dadas as atividades da Calibrace e a cooperação do Sr. Foster, continuar a viagem à Europa apresentou complicações e riscos desnecessários. Virei-me para Maxwell. O que isso significa para o nosso plano original? O confronto sobre a fraude familiar? Ainda é viável, mas com modificações, respondeu ele. O envolvimento do FBI acrescenta complexidade, mas não anula os crimes financeiros cometidos contra você e os outros. Precisaremos coordenar nossa abordagem. Senhora Foster, interrompeu Reed, entendo seu desejo de responsabilização em relação ao engano financeiro perpetrado por sua filha e seu genro. No entanto, devo enfatizar que a investigação da Calibrace tem precedência, do nosso ponto de vista. O que significa que Derek pode escapar das consequências por roubar da família dele porque ele é útil no seu caso maior, afirmei categoricamente. Não escapar completamente das consequências, esclareceu Reed. Mas a cooperação costuma ser considerada durante as recomendações de sentenças. Essa é simplesmente a realidade de como esses casos funcionam. A injustiça prática disso me incomodou, mas eu entendi o cálculo. A calibração era de fato a maior ameaça, não apenas para minha família, mas para muitas outras. E a Amanda? Perguntei. O envolvimento dela parece se limitar à fraude familiar, não há conexão com a Calibrace. Esse é o nosso entendimento atual, confirmou Reed. A senhora Foster ainda enfrentará possíveis acusações relacionadas à fraude eletrônica e exploração de idosos, embora a cooperação do marido possa influenciar a agressividade com que essas acusações serão aplicadas. Quero restituição, disse eu com firmeza. Não só por mim, mas por todos que eles enganaram. Patrícia, William, Elanor, todos eles merecem ser reparados. Isso é razoável e possível, Maxwell me garantiu. Independentemente de como os aspectos criminais forem tratados, podemos buscar medidas cíveis para recuperar os fundos obtidos de forma fraudulenta. Quando eles chegarem amanhã, eu disse, voltando-me para o agente Reed, quero estar lá. Ele franziu a testa levemente. Senhora Foster, o processamento inicial envolverá interrogatório e protocolos de segurança. Não estou pedindo para me envolver na sua investigação, interrompi. Mas preciso ver minhas netas e preciso que Amanda me enfrente. Não apenas os agentes federais, mas a mãe que ela traiu e abandonou no aeroporto. Reed refletiu por um momento antes de concordar. Podemos marcar uma reunião controlada após a conclusão do processamento inicial, mas devo insistir que certos tópicos permaneçam fora de cogitação até que tenhamos o acordo formal de cooperação do Sr. Foster. Eu entendo as limitações, assegurei-lhe. Mas eles precisam saber que eu sei, que a mentira cuidadosamente construída que eles vinham mantendo se desfez completamente. Mais tarde naquele dia, voltei para casa e encontrei um último cartão postal da Itália na minha caixa de correio, enviado antes da intervenção do FBI. Sua mensagem alegre agora parecia uma comunicação de outro universo, tempo perfeito. Meninas aprendendo muito sobre arte renascentista. Ainda trabalhando na sua viagem. Coloquei-o na mesa da cozinha, olhando para a letra de Amanda. A filha que eu havia ensinado a formar aquelas mesmas letras décadas atrás. Estamos cientes do potencial para declarações interesseiras, reconheceu Reed. Mas, independentemente de como ele se envolveu, ele parece ter informações valiosas sobre a operação da Calibrace. O que acontece depois? Perguntei. Estamos implementando protocolos de proteção para sua família, explicou Reed.
Os agentes permanecerão próximos deles pelo restante da viagem pela Europa, embora mantendo vigilância discreta. Amanda e as meninas sabem o que está acontecendo? Reed trocou olhares com sua colega, uma agente que tomava notas em silêncio. O Sr. Foster informou a esposa ontem à noite, após nossa reunião. De acordo com nossa vigilância, a conversa foi acalorada. Eu conseguia imaginar Amanda descobrindo não só que o marido estava envolvido com o crime organizado, mas também que agentes federais estavam envolvidos, tudo isso enquanto mantinham a farsa de que ainda estavam tentando arranjar minha viagem para me juntar a eles. E minhas netas? Disseram-lhes uma versão modificada, que o pai está ajudando em uma investigação empresarial e que a família precisa tomar certas precauções. A situação completa não lhes foi revelada. Fechei os olhos brevemente, imaginando a confusão e o medo que Sofia e Olivia deviam estar sentindo. As férias tranquilas na Europa haviam se transformado de repente em algo completamente diferente. Combinamos o retorno antecipado da família, continuou Reed. Eles embarcarão em um voo amanhã, chegando na manhã seguinte. Achamos prudente levá-los de volta a solo americano, onde podemos controlar melhor os arranjos de segurança. Eles vão voltar para casa 2 semanas. Olhei para a mensagem, ponderando cuidadosamente a minha resposta. Quanto eu poderia dizer? Quanto eu deveria revelar? Eu sei, querida, respondi finalmente. É complicado, mas você não está sozinha. Vejo você amanhã. Aconteça o que acontecer, estarei aqui para você e Olivia, sempre. O sono me escapou naquela noite, enquanto eu imaginava minha família em algum lugar do outro lado do Atlântico. Minhas netas confusas e assustadas. Amanda finalmente enfrentando as consequências de seus atos. Derek potencialmente caminhando em direção a um acordo de cooperação que alteraria irrevogavelmente a vida de todos eles. Amanhã traria um confronto que eu tanto temia quanto precisava. O momento em que o fingimento finalmente daria lugar à verdade. Quando minha filha teria que me olhar nos olhos e reconhecer o que havia feito, não apenas a mim, mas a toda a nossa família. Não apenas os $35.000 que ela havia recebido sob falsos pretextos, mas também a confiança que havia quebrado, o exemplo que havia dado às filhas, o risco legal que havia criado para si mesma ao longo de anos de fraude calculada. Amanhã, elas enfrentariam a mãe que haviam descartado como uma velha inútil e deixado para trás sem pensar 2 vezes. A mãe que havia descoberto tudo, que havia dado início ao desmantelamento da vida elaboradamente construída deles. A mãe que, apesar de tudo, ainda permanecia acordada, preocupada com todos eles. O local seguro era um prédio governamental indefinido nos arredores da cidade. O agente Reed me encontrou no saguão, com uma expressão cuidadosamente neutra enquanto me escoltava pelos pontos de controle de segurança. Sua família chegou em segurança esta manhã, ele me informou enquanto pegávamos o elevador para o 4º andar. Eles estão em sessões de esclarecimento desde então. O Sr. Foster está atualmente com nossa equipe de crimes financeiros, enquanto a Sra. Foster e suas netas estão em uma sala de espera separada. Como estão as meninas? Perguntei, minha principal preocupação sempre voltando para Sofia e Olivia. Compreensivelmente confusos e chateados. Providenciamos um conselheiro especializado em traumas adolescentes para falar com eles. Ele hesitou antes de acrescentar, eles pediram para falar com você várias vezes. As portas do elevador se abriram para um corredor com portas idênticas e janelas pequenas. Reed me levou a uma sala de conferências onde Maxwell esperava, acompanhado por uma mulher que eu não conhecia. Margaret, está é a doutora Ella Morgan, Maxwell nos apresentou. Ela é uma psicóloga forense que trabalha com o FBI em casos familiares delicados. Ela estará presente durante a sua reunião com sua filha e netas. Meu papel é principalmente dar suporte às meninas e monitorar suas respostas emocionais durante o que provavelmente será uma conversa difícil, explicou a doutora Morgan, com um tom calmo, mas autoritário. Antes de prosseguirmos, o agente Reed disse: preciso revisar os parâmetros desta reunião. Ele delineou as restrições claramente, nenhuma discussão sobre os detalhes da cooperação de Derek, nenhum detalhe específico sobre a investigação da Calibrace, e a conversa deveria se concentrar principalmente no aspecto da fraude familiar, em vez das potenciais consequências. Amanda sabe que eu descobri o que eles fizeram? Perguntei. Sim, confirmou Reed. Ela foi informada durante a entrevista desta manhã que o golpe financeiro deles havia sido descoberto. Ela sabe que você está aqui e tem trabalhado com assessoria jurídica.
E as meninas? Eles sabem que algo sério aconteceu envolvendo seus pais, mas não sabem a natureza específica da fraude contra familiares ou das conexões comerciais de seu pai. Essa é uma conversa que precisa acontecer com o apoio adequado. Assenti, me preparando para o que viria. Estou pronto. Reed nos conduziu a uma sala de conferências maior no final do corredor. Pela janela, deslumbrei Amanda pela primeira vez em quase um mês. Minha filha estava sentada rigidamente à mesa, com sua aparência normalmente perfeita desgrenhada por viagens internacionais e tensão emocional. Ao lado dela, Sofia e Olivia se aconchegavam, parecendo mais jovens e vulneráveis do que na adolescência. Quando a porta se abriu, as três cabeças se viraram para mim. Olivia se levantou imediatamente, com um rosto contorcido de alívio. Vovó, gritou ela, correndo em minha direção antes que alguém pudesse impedi-la. Abri os braços instintivamente, abraçando seu corpo trêmulo enquanto ela enterrava o rosto no meu ombro. Está tudo bem, murmurei, acariciando seus cabelos. Estou aqui agora. Sofia se aproximou com mais cautela, sua expressão era uma mistura complexa de alívio e cansaço. Aos 17 anos, ela já tinha idade suficiente para sentir que o que quer que estivesse acontecendo envolvia camadas de mentira adulta. Mesmo assim, quando estendi um braço em sua direção, ela se acovardou, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Apenas Amanda permaneceu sentada, com o rosto tenso enquanto assistia ao nosso reencontro. A filha que eu criei, que outrora correrá para os meus braços com a mesma confiança inquestionável que suas filhas agora demonstravam, não conseguia me olhar nos olhos. Meninas, disse o Dr. Morgan gentilmente depois de um momento, por que vocês não se sentam com sua avó enquanto conversamos? Nós nos acomodamos em um lado da mesa de conferências, eu no meio com uma neta de cada lado, enquanto Amanda sentou-se à nossa frente, ladeada pela agente Reed e pelo Dr. Morgan. Maxwell se posicionou um pouco afastado, o observador legal daquela avaliação familiar. Mãe, Amanda finalmente falou, com a voz hesitante, eu nem sei por onde começar. O aeroporto parece apropriado, respondi, mantendo o tom comedido, apesar das emoções à flor da pele. Quando você me disse que tinha esquecido minha passagem e me deixado para trás. Olivia ergueu os olhos bruscamente. O quê? Mamãe disse que houve um engano com as reservas. Não houve confusão nenhuma, Olivia, eu disse gentilmente, encontrando o olhar confuso da minha neta. Nunca houve multa para mim. Não entendo, interrompeu Sofia, olhando para mim e para a mãe. A vovó pagou a parte dela da viagem. Conversamos sobre isso por meses. Sua avó pagou, confirmou o agente Reed. Ela contribuiu com $35.000 para as férias em família, mas seus pais nunca pretenderam que ela se juntasse a vocês. O rosto de Amanda corou de vergonha quando sua narrativa cuidadosamente construída ruiu sob a confirmação oficial. Você sabia? Sofia me perguntou, com a voz quase inaudível. Você sabia que te deixaram para trás de propósito? No começo, não, admiti. Mas descobri a verdade logo depois que você foi embora. Como? Amanda perguntou, falando diretamente comigo pela primeira vez. Você deixou seu tablet na minha casa, expliquei, vendo o reconhecimento surgir em seus olhos. O tablet com todos os seus e-mails e mensagens, planejando exatamente como pegar meu dinheiro, enquanto se certificava de que eu não poderia ir junto. Olivia emitiu um pequeno som magoado ao meu lado. Isso não pode ser verdade. Mamãe não faria isso. Papai não faria. Mas a expressão de Amanda já confirmava tudo. Ela fechou os olhos brevemente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não era para ser assim, sussurrou. Estávamos com problemas financeiros. O negócio estava falindo. Precisávamos. Não, interrompi bruscamente. Não finja que foi um erro desesperado e isolado. O tablet continha registros de todos os familiares com quem você fez isso. Patrícia, William, Elanor, um padrão sistemático de se aproveitar de pessoas que confiavam em você. Sofia se levantou abruptamente, afastando-se da mesa. Você roubou da nossa família? Da tia-avó Patrícia? Da vovó? Sofia, por favor, Amanda estendeu a mão para a filha, que se encolheu. Papai sabia? Perguntou Olivia, com a voz baixa e quebrada. Foram os dois, confirmei gentilmente.
Os e-mails e mensagens mostraram que planejaram tudo juntos. É por isso que estamos falando com o FBI, exigiu Sofia, olhando para o agente Reed. Porque eles cometeram fraude. Um silêncio tenso caiu enquanto os adultos na sala trocavam olhares, avaliando o que revelar aquelas garotas que já tinham absorvido tantas informações devastadoras. As atividades financeiras dos seus pais levantaram diversas questões jurídicas, respondeu a doutora Morgan por fim, com sua formação profissional evidente em sua formulação cuidadosa. Algumas relacionadas a questões familiares, outras às práticas comerciais do seu pai. O pai vai para a prisão? Olivia perguntou sem rodeios, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Há muitos fatores que determinarão os resultados desta situação, respondeu o agente Reed. Seu pai está cooperando com nossa investigação, o que será levado em consideração em qualquer processo. E a mamãe? Sofia olhou diretamente para mim em vez de para o agente do FBI, buscando a verdade com a avó que nunca havia mentido para ela. Encontrei seu olhar firmemente. Sua mãe cometeu erros graves, Sofia. Haverá consequências. Mas todos nesta sala querem garantir que essas consequências afetem você e sua irmã o mínimo possível. Como você pode dizer isso? Amanda explodiu, finalmente perdendo a compostura. Como você pode ficar aí falando sobre consequências como se importasse em protegê-los? Foi você quem deu início a tudo isso. Você poderia ter me confrontado em particular em vez de envolver agentes federais e advogados. O envolvimento do FBI não tem nada a ver comigo, respondi calmamente. Isso resultou das conexões comerciais do Derek, das quais eu nada sabia até descobrir a sua fraude. Você espera que eu acredite nisso? Que essa reação exagerada a uma disputa financeira familiar acabou por revelar alguma suposta conexão com o crime organizado? Sua voz transbordava ceticismo. Senhora Foster, interrompeu o agente Reed com firmeza, posso confirmar que a investigação sobre Vincent Calabrese e sua organização antecede em vários anos a descoberta de sua mãe. O envolvimento de seu marido surgiu por canais separados que convergiram com as evidências de sua mãe. A confirmação oficial pareceu amenizar a breve onda de desafio de Amanda. Ela afundou na cadeira. Não entendo, interrompeu Sofia, olhando para mim e para a mãe. A vovó pagou a parte dela da viagem. Conversamos sobre isso por meses. Sua avó pagou, confirmou o agente Reed. Ela contribuiu com $35.000 para as férias em família, mas seus pais nunca pretenderam que ela se juntasse a vocês. O rosto de Amanda corou de vergonha quando sua narrativa cuidadosamente construída ruiu sob a confirmação oficial. Você sabia? Sofia me perguntou, com a voz quase inaudível. Você sabia que te deixaram para trás de propósito? No começo, não, admiti. Mas descobri a verdade logo depois que você foi embora. Como? Amanda perguntou, falando diretamente comigo pela primeira vez. Você deixou seu tablet na minha casa, expliquei, vendo o reconhecimento surgir em seus olhos. O tablet com todos os seus e-mails e mensagens, planejando exatamente como pegar meu dinheiro, enquanto se certificava de que eu não poderia ir junto. Olivia emitiu um pequeno som magoado ao meu lado. Isso não pode ser verdade. Mamãe não faria isso. Papai não faria. Mas a expressão de Amanda já confirmava tudo. Ela fechou os olhos brevemente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não era para ser assim, sussurrou. Estávamos com problemas financeiros. O negócio estava falindo. Precisávamos. Não, interrompi bruscamente. Não finja que foi um erro desesperado e isolado. O tablet continha registros de todos os familiares com quem você fez isso. Patrícia, William, Elanor, um padrão sistemático de se aproveitar de pessoas que confiavam em você. Sofia se levantou abruptamente, afastando-se da mesa. Você roubou da nossa família? Da tia-avó Patrícia? Da vovó? Sofia, por favor, Amanda estendeu a mão para a filha, que se encolheu. Papai sabia? Perguntou Olivia, com a voz baixa e quebrada. Foram os dois, confirmei gentilmente. Os e-mails e mensagens mostraram que planejaram tudo juntos. É por isso que estamos falando com o FBI, exigiu Sofia, olhando para o agente Reed. Porque eles cometeram fraude. Um silêncio tenso caiu enquanto os adultos na sala trocavam olhares, avaliando o que revelar aquelas garotas que já tinham absorvido tantas informações devastadoras.
As atividades financeiras dos seus pais levantaram. Enquanto todos se preparavam para agir, troquei um olhar significativo com Maxwell. A primeira fase do nosso confronto estava concluída. Amanda sabia que eu havia descoberto tudo, que o elaborado engodo havia fracassado completamente. As meninas agora entendiam pelo menos parte do que seus pais haviam feito. O que ainda não estava claro era para onde iríamos a partir dali, legal, emocional e literalmente, dadas as preocupações com a segurança em torno da cooperação de Derek contra a calibração. A única certeza era que nada mais seria o mesmo para nenhum de nós. Os dias seguintes se desenrolaram em uma confusão de reuniões jurídicas, conversas emocionais e arranjos práticos que deixaram pouco tempo para processar as mudanças sísmicas que estavam ocorrendo na fundação da nossa família. A cooperação de Derek com as autoridades federais teve repercussões imediatas. Em 48 horas após seu retorno, agentes do FBI realizaram incursões coordenadas em diversas propriedades da Calibrace, apreendendo documentos e registros digitais que, segundo as fontes de Maxwell, forneciam evidências significativas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude. Amanda, diante de seus próprios riscos legais, contratou outra advogada, uma mulher séria e prática chamada Vanessa Chiao, especializada em crimes de colarinho branco. As reuniões iniciais entre sua equipe e Maxwell estabeleceram a estrutura para lidar com a fraude familiar, restituição financeira integral a todas as vítimas, reconhecimento formal da infração e um acordo estruturado que evitaria acusações criminais, mas ainda imporia consequências significativas. Ela está se safando muito bem, disse Patrícia sem rodeios durante nossa teleconferência com as outras vítimas da família. Eles roubaram de todos nós, nos manipularam, e agora ela enfrenta o quê? Passar cheques e pedir desculpas. A alternativa é apresentar queixa criminal, explicou Maxwell, o que provavelmente resultaria em prisão. Dada a situação das meninas, a realidade implícita pairava no ar. Sofia e Olivia já haviam perdido o acesso funcional ao pai, que permanecia sob custódia federal enquanto seu acordo de cooperação era formalizado. Adicionar a mãe ao sistema de justiça criminal as deixaria efetivamente órfãs durante seus anos mais vulneráveis. Pelo bem deles, todos nós concordamos com a resolução civil, restituição financeira integral com juros significativos, restrições legais ao acesso de Amanda às finanças dos familiares, terapia obrigatória e serviço comunitário. O desafio mais imediato era a situação de moradia das meninas. Com Derek sob custódia federal e a casa da família potencialmente sujeita ao confisco de bens relacionados à investigação de lavagem de dinheiro, elas precisavam de moradia estável e apoio. Quero que eles fiquem comigo, disse a assistente social designada para o caso, com a minha determinação absoluta. Sou a avó deles. Sou estável, financeiramente segura e minha casa tem bastante espaço. Senhora Foster, agradeço a sua disposição, respondeu ela cuidadosamente. Mas há considerações quanto à proximidade da escola atual, aos direitos de visita da mãe e a potenciais preocupações com a segurança relacionadas à cooperação do pai. Preocupações com a segurança, o eufemismo para o fato de que a Calibrace poderia ter como alvo a família de Derek em retaliação à sua cooperação. A avaliação de ameaça considerou o risco moderado, mas não imediato, qualquer que fosse o significado real dessa formulação burocrática para nossa segurança. O bem-estar delas é minha única prioridade. Enquanto todos se preparavam para agir, troquei um olhar significativo com Maxwell. A primeira fase do nosso confronto estava concluída. Amanda sabia que eu havia descoberto tudo, que o elaborado engodo havia fracassado completamente. As meninas agora entendiam pelo menos parte do que seus pais haviam feito. O que ainda não estava claro era para onde iríamos a partir dali, legal, emocional e literalmente, dadas as preocupações com a segurança em torno da cooperação de Derek contra a calibração. A única certeza era que nada mais seria o mesmo para nenhum de nós. Os dias seguintes se desenrolaram em uma confusão de reuniões jurídicas, conversas emocionais e arranjos práticos que deixaram pouco tempo para processar as mudanças sísmicas que estavam ocorrendo na fundação da nossa família. A cooperação de Derek com as autoridades federais teve repercussões imediatas. Em 48 horas após seu retorno, agentes do FBI realizaram incursões coordenadas em diversas propriedades da Calibrace, apreendendo documentos e registros digitais que, segundo as fontes de Maxwell, forneciam evidências significativas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude. Amanda, diante de seus próprios riscos legais, contratou outra advogada, uma mulher séria e prática chamada Vanessa Chiao, especializada em crimes de colarinho branco.
As reuniões iniciais entre sua equipe e Maxwell estabeleceram a estrutura para lidar com a fraude familiar, restituição financeira integral a todas as vítimas, reconhecimento formal da infração e um acordo estruturado que evitaria acusações criminais, mas ainda imporia consequências significativas. Ela está se safando muito bem, disse Patrícia sem rodeios durante nossa teleconferência com as outras vítimas da família. Eles roubaram de todos nós, nos manipularam, e agora ela enfrenta o quê? Passar cheques e pedir desculpas. A alternativa é apresentar queixa criminal, explicou Maxwell, o que provavelmente resultaria em prisão. Dada a situação das meninas, a realidade implícita pairava no ar. Sofia e Olivia já haviam perdido o acesso funcional ao pai, que permanecia sob custódia federal enquanto seu acordo de cooperação era formalizado. Adicionar a mãe ao sistema de justiça criminal as deixaria efetivamente órfãs durante seus anos mais vulneráveis. Pelo bem deles, todos nós concordamos com a resolução civil, restituição financeira integral com juros significativos, restrições legais ao acesso de Amanda às finanças dos familiares, terapia obrigatória e serviço comunitário. O desafio mais imediato era a situação de moradia das meninas. Com Derek sob custódia federal e a casa da família potencialmente sujeita ao confisco de bens relacionados à investigação de lavagem de dinheiro, elas precisavam de moradia estável e apoio. Quero que eles fiquem comigo, disse a assistente social designada para o caso, com a minha determinação absoluta. Sou a avó deles. Sou estável, financeiramente segura e minha casa tem bastante espaço. Senhora Foster, agradeço a sua disposição, respondeu ela cuidadosamente. Mas há considerações quanto à proximidade da escola atual, aos direitos de visita da mãe e a potenciais preocupações com a segurança relacionadas à cooperação do pai. Preocupação. Mais tarde naquela tarde, recebi minhas netas em casa em circunstâncias que nenhuma de nós poderia imaginar um mês antes. Agentes do FBI realizaram uma varredura de segurança final antes de partir, deixando-nos com protocolos de contato de emergência e uma equipe de vigilância discretamente posicionada por perto. Isso é estranho, declarou Sofia, colocando a mala no quarto de hóspedes que agora seria dela, morar com a vovó enquanto a mamãe fica em um hotel e o papai fica onde quer que o papai esteja sob custódia protetora. Olivia respondeu, com uma expressão séria demais para uma garota de 15 anos, porque ele está testemunhando contra pessoas más. A explicação simplificada pareceu fornecer alguma estrutura para as meninas processarem a ausência do pai, embora eu soubesse que elas estavam cientes de que havia muito mais na situação do que lhes havia sido dito. Sei que não era isso que nenhum de nós esperava, reconheci, sentando-me na beira da cama. E não posso prometer que não será difícil, mas vamos descobrir juntos, um dia de cada vez. Você sabia? Perguntou Sofia abruptamente. Quando partimos para a Europa, você já sabia o que a mamãe e o papai estavam fazendo? Balancei a cabeça. No começo, não. Eu acreditei na história do bilhete esquecido. Só depois que você foi embora é que descobri a verdade. Através do tablet da mamãe, Olivia relembrou da nossa reunião controlada dias antes. Foi assim que você descobriu que eles roubaram o seu dinheiro. Sim, confirmei. E então entrei em contato com Maxwell, o Sr. Sullivan, que me ajudou a entender o que tinha acontecido e quais eram minhas opções. E então o FBI se envolveu por causa dos negócios do papai, acrescentou Sofia, juntando a narrativa a partir dos fragmentos de informação que haviam recebido. É isso mesmo, eu disse, tomando cuidado para não dar mais detalhes além do que era considerado apropriado que eles soubessem naquele momento. A mamãe e o papai vão para a cadeia? Perguntou Olivia, a pergunta que claramente pesava mais nas mentes das duas meninas. Sua mãe chegou a um acordo que não inclui pena de prisão, expliquei gentilmente. Ela terá certas obrigações a cumprir, mas permanecerá em liberdade e poderá vê-la regularmente. E o pai? Sofia insistiu. A situação do seu pai é mais complicada por causa das conexões comerciais dele, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. A cooperação dele com as autoridades provavelmente influenciará o resultado do caso, mas é muito cedo para saber exatamente o que isso significará. As meninas trocaram olhares, comunicando-se daquele jeito silencioso que irmãos às vezes conseguem. Depois de um momento, Olivia falou novamente, com a voz baixa, mas determinada: Você não vai nos deixar, vai, vovó? Não importa o que aconteça com a mamãe e o papai. A pergunta atingiu meu coração, o medo fundamental por trás de todas as complexidades legais e preocupações com segurança.
Essas crianças, de repente descobrindo que os adultos em suas vidas não eram confiáveis ou estavam ausentes, buscavam a garantia de que pelo menos uma pessoa permaneceria constante. Nunca, prometi, abrindo os braços enquanto as duas meninas se aproximavam de mim. Estou aqui pelo tempo que você precisar de mim. Sempre estive e sempre. Mais tarde naquela tarde, recebi minhas netas em casa em circunstâncias que nenhuma de nós poderia imaginar um mês antes. Agentes do FBI realizaram uma varredura de segurança final antes de partir, deixando-nos com protocolos de contato de emergência e uma equipe de vigilância discretamente posicionada por perto. Isso é estranho, declarou Sofia, colocando a mala no quarto de hóspedes que agora seria dela, morar com a vovó enquanto a mamãe fica em um hotel e o papai fica onde quer que o papai esteja sob custódia protetora. Olivia respondeu, com uma expressão séria demais para uma garota de 15 anos, porque ele está testemunhando contra pessoas más. A explicação simplificada pareceu fornecer alguma estrutura para as meninas processarem a ausência do pai, embora eu soubesse que elas estavam cientes de que havia muito mais na situação do que lhes havia sido dito. Sei que não era isso que nenhum de nós esperava, reconheci, sentando-me na beira da cama. E não posso prometer que não será difícil, mas vamos descobrir juntos, um dia de cada vez. Você sabia? Perguntou Sofia abruptamente. Quando partimos para a Europa, você já sabia o que a mamãe e o papai estavam fazendo? Balancei a cabeça. No começo, não. Eu acreditei na história do bilhete esquecido. Só depois que você foi embora é que descobri a verdade. Através do tablet da mamãe, Olivia relembrou da nossa reunião controlada dias antes. Foi assim que você descobriu que eles roubaram o seu dinheiro. Sim, confirmei. E então entrei em contato com Maxwell, o Sr. Sullivan, que me ajudou a entender o que tinha acontecido e quais eram minhas opções. E então o FBI se envolveu por causa dos negócios do papai, acrescentou Sofia, juntando a narrativa a partir dos fragmentos de informação que haviam recebido. É isso mesmo, eu disse, tomando cuidado para não dar mais detalhes além do que era considerado apropriado que eles soubessem naquele momento. A mamãe e o papai vão para a cadeia? Perguntou Olivia, a pergunta que claramente pesava mais nas mentes das duas meninas. Sua mãe chegou a um acordo que não inclui pena de prisão, expliquei gentilmente. Ela terá certas obrigações a cumprir, mas permanecerá em liberdade e poderá vê-la regularmente. E o pai? Sofia insistiu. A situação do seu pai é mais complicada por causa das conexões comerciais dele, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. A cooperação dele com as autoridades provavelmente influenciará o resultado do caso, mas é muito cedo para saber exatamente o que isso significará. As meninas trocaram olhares, comunicando-se daquele jeito silencioso que irmãos às vezes conseguem. Depois de um momento, Olivia falou novamente, com a voz baixa, mas determinada: Você não vai nos deixar, vai, vovó? Não importa o que aconteça com a mamãe e o papai. A pergunta atingiu meu coração, o medo. As visitas supervisionadas de Amanda ocorriam 3 vezes por semana, horários constrangedores e emocionalmente carregados em minha casa, onde ela tentava manter alguma aparência de autoridade maternal enquanto lidava com seu papel diminuído na vida das filhas. Para seu crédito, ela cumpriu meticulosamente todas as condições impostas pelos tribunais e pelo acordo de restituição, fazendo os pagamentos em dia, frequentando a terapia necessária e em nenhum momento tentou minimizar ou justificar o que havia feito. Ela é diferente, Olivia observou uma noite depois que Amanda foi embora, como se ela fosse menor de alguma forma. A observação foi perspicaz. A confiança e a elegância típicas de Amanda deram lugar a um comportamento mais tranquilo e reflexivo. As roupas de grife e a aparência impecável foram substituídas por trajes mais simples e maquiagem minimalista. Não se sabia se isso representava uma transformação genuína ou simplesmente a realidade prática de suas circunstâncias precárias. A situação de Derek havia evoluído de forma mais dramática. Após sua ampla cooperação com as autoridades federais, que resultou em múltiplas prisões dentro da organização da Calibrace, a avaliação de ameaça foi elevada para grave e iminente. A proteção de testemunhas tornou-se não apenas provável, mas necessária, com todas as implicações que isso acarretava, capazes de alterar suas vidas. Seu pai tomou uma decisão difícil, explicou o agente de ligação familiar do Serviço de Delegados dos Estados Unidos durante uma reunião cuidadosamente orquestrada com as meninas. Ele decidiu entrar no programa de proteção a testemunhas para garantir sua segurança e, ao mesmo tempo, continuar a auxiliar na investigação em andamento. O que isso realmente significa?
Sofia perguntou, com a voz firme apesar da emoção evidente em seus olhos. Significa que seu pai receberá uma nova identidade, se mudará para um local não revelado e começará a construir uma nova vida sob proteção federal, explicou o contato gentilmente. Isso é necessário devido à gravidade do caso em que ele está envolvido. Podemos ir com ele? Perguntou Olivia, embora seu tom sugerisse que ela já sabia a resposta. Essa é uma pergunta complicada, respondeu o agente de ligação. Normalmente, familiares próximos podem entrar no programa juntos, mas, dada a separação legal dos seus pais e as obrigações legais contínuas da sua mãe aqui, existem barreiras significativas. A realidade implícita pairava pesadamente na sala. Derek efetivamente desapareceria da vida deles, pelo menos por um futuro próximo. A escolha estava praticamente feita por eles. Amanda não podia sair devido às suas restrições legais, e eu havia recebido tutela temporária, especificamente para garantir estabilidade. Tirar as meninas de lá para seguir Derek na proteção de testemunhas significaria novos nomes, novas escolas, separação completa de suas vidas e sistemas de apoio existentes. Então, ele simplesmente se foi, a voz de Sofia finalmente falhou, o estoicismo que ela manteve durante semanas de agitação quebrando sob esse golpe final. Ele terá oportunidades limitadas de comunicação segura, garantiu-lhe o contato. Mas sim, por razões de segurança, o contato direto será altamente restrito. As reações das meninas a essa notícia se manifestaram de maneiras completamente diferentes. Sofia se isolou, passando horas sozinha em seu quarto. As visitas supervisionadas de Amanda ocorriam 3 vezes por semana, horários constrangedores e emocionalmente carregados em minha casa, onde ela tentava manter alguma aparência de autoridade maternal enquanto lidava com seu papel diminuído na vida das filhas. Para seu crédito, ela cumpriu meticulosamente todas as condições impostas pelos tribunais e pelo acordo de restituição, fazendo os pagamentos em dia, frequentando a terapia necessária e em nenhum momento tentou minimizar ou justificar o que havia feito. Ela é diferente, Olivia observou uma noite depois que Amanda foi embora, como se ela fosse menor de alguma forma. A observação foi perspicaz. A confiança e a elegância típicas de Amanda deram lugar a um comportamento mais tranquilo e reflexivo. As roupas de grife e a aparência impecável foram substituídas por trajes mais simples e maquiagem minimalista. Não se sabia se isso representava uma transformação genuína ou simplesmente a realidade prática de suas circunstâncias precárias. A situação de Derek havia evoluído de forma mais dramática. Após sua ampla cooperação com as autoridades federais, que resultou em múltiplas prisões dentro da organização da Calibrace, a avaliação de ameaça foi elevada para grave e iminente. A proteção de testemunhas tornou-se não apenas provável, mas necessária, com todas as implicações que isso acarretava, capazes de alterar suas vidas. Seu pai tomou uma decisão difícil, explicou o agente de ligação familiar do Serviço de Delegados dos Estados Unidos durante uma reunião cuidadosamente orquestrada com as meninas. Ele decidiu entrar no programa de proteção a testemunhas para garantir sua segurança e, ao mesmo tempo, continuar a auxiliar na investigação em andamento. O que isso realmente significa? Sofia perguntou, com a voz firme apesar da emoção evidente em seus olhos. Significa que seu pai receberá uma nova identidade, se mudará para um local não revelado e começará a construir uma nova vida sob proteção federal, explicou o contato gentilmente. Isso é necessário devido à gravidade do caso em que ele está envolvido. Podemos ir com ele? Perguntou Olivia, embora seu tom sugerisse que ela já sabia a resposta. Essa é uma pergunta complicada, respondeu o agente de ligação. Normalmente, familiares próximos podem entrar no programa juntos, mas, dada a separação legal dos seus pais e as obrigações legais contínuas da sua mãe aqui, existem barreiras significativas. A realidade implícita pairava pesadamente na sala. Derek efetivamente desapareceria da vida deles, pelo menos por um futuro próximo. A escolha estava praticamente feita por eles. Amanda não podia sair devido às suas restrições legais, e eu havia recebido tutela temporária, especificamente para garantir estabilidade. Tirar as meninas de lá para seguir Derek na proteção de testemunhas significaria novos nomes, novas escolas, separação completa de suas vidas e sistemas de apoio existentes. Então, ele simplesmente se foi, a voz de Sofia finalmente falhou, o estoicismo que ela manteve durante semanas de agitação quebrando sob esse golpe final. Ele terá oportunidades limitadas de comunicação segura, garantiu-lhe o contato. Mas sim, por razões de segurança, o contato direto será altamente restrito.
As reações das meninas a essa notícia se manifestaram de maneiras completamente. Sofia, agora no último ano, avaliava metodicamente as universidades num raio de 3 horas, o limite que ela mesma impôs à distância de casa. Avaliações mistas até agora, respondi. Ela adorou o curso de engenharia na State University, mas achou o campus grande demais. A faculdade menor tinha um clima melhor, de acordo com critérios adolescentes que não consigo decifrar, mas a oferta de STEM não é tão forte. Maxwell sorriu, uma expressão calorosa que se tornará cada vez mais familiar ao longo dos nossos meses de contato regular. Ela vai dar um jeito. Aquela jovem sabe o que quer. Bem demais, às vezes, concordei com uma risada pesarosa, embora eu esteja feliz por ela estar considerando escolas por perto. Eu não tinha certeza se ela gostaria de se distanciar mais de tudo. Tudo. Nossa abreviação para as consequências complexas que continuamos a navegar. As visitas supervisionadas de Amanda evoluíram para visitas diurnas sem supervisão, embora as meninas ainda morassem principalmente comigo, por mútuo acordo. Os pagamentos de restituição continuaram fielmente, com todas as vítimas familiares agora totalmente indenizadas. A própria Amanda havia se transformado de maneiras que eu jamais teria previsto, trabalhando como assistente administrativa em uma organização sem fins lucrativos que ajudava famílias afetadas pelo encarceramento, uma posição que atendia aos seus requisitos de serviço comunitário, mas que inesperadamente se tornou uma verdadeira vocação. A situação de Derek continuou sendo a ausência mais dolorosa. No ano desde que entrou no programa de proteção a testemunhas, apenas 2 comunicações chegaram às meninas. Cartas breves, cuidadosamente selecionadas, encaminhadas por meio de múltiplos protocolos de segurança. As mensagens genéricas, claramente compostas sob supervisão para não revelar nada sobre sua localização ou nova identidade, forneciam a confirmação de sua existência contínua, mas pouca conexão emocional. Ambas as meninas guardaram as cartas. Sofia guardou a dela em uma caixa trancada, enquanto Olivia dormiu com a dela debaixo do travesseiro por semanas antes de finalmente colocá-la em uma pasta especial. O julgamento da Calibrace começa no mês que vem, observou Maxwell, baixando a voz, apesar da mesa reservada que havíamos escolhido. Os promotores acreditam que o depoimento gravado de Derek será suficiente sem exigir sua presença física no tribunal. Pelo menos já é alguma coisa, eu disse. A perspectiva de Derek potencialmente emergir do esconderijo para o julgamento gerou ansiedade em todos nós, não apenas por questões de segurança, mas também pela perturbação emocional que um reaparecimento tão breve poderia causar às meninas. Eles têm um caso sólido, Maxwell me garantiu. Várias testemunhas colaborando, extensa documentação financeira, vigilância eletrônica. Os advogados da Calibrace já fizeram propostas preliminares sobre um possível acordo judicial. Esta notícia representou um potencial ponto de virada. Se a Calibrace aceitasse a confissão em vez de prosseguir com o julgamento, o nível de ameaça poderia eventualmente ser reduzido o suficiente para que Derek pudesse ter uma comunicação mais regular, ainda que restrita, com suas filhas. Uma pequena esperança, mas significativa para 2 adolescentes que ainda lutam para conciliar o desaparecimento virtual do pai com sua compreensão do que a família. Não mencionei nada disso para as meninas, eu disse. Não quero criar expectativas que podem não se concretizar. Sábio, concordou Maxwell, cobrindo brevemente a minha mão num gesto que se tornará mais frequente nos últimos meses. Melhor esperar por desenvolvimentos concretos. O calor do seu toque persistiu enquanto nossa conversa mudava para assuntos mais leves, o próximo recital de dança de Olivia, o clube do livro para o qual eu finalmente havia encontrado tempo para participar, os planos de Maxwell para sua aposentadoria iminente da prática jurídica ativa. O ritmo tranquilo da nossa conversa refletia a familiaridade confortável que havia se desenvolvido entre nós, um relacionamento que nenhum de nós havia buscado, mas que agora ambos prezavam em particular. Mais tarde naquela tarde, ajudei Olivia a se preparar para o recital, maravilhada com o quanto ela havia crescido no último ano. Aos 16 anos, ela ainda carregava a sensibilidade emocional que sempre a caracterizara, mas ela havia sido temperada por uma resiliência recém-descoberta, uma força silenciosa desenvolvida através do caldeirão do trauma familiar. Nervosa? Perguntei, ajudando-a a prender o cabelo no estilo elaborado necessário para sua apresentação. Um pouco, ela admitiu, mas não tanto quanto da última vez. A senhora Shen diz que melhorei muito minha técnica. Ela tem razão, concordei, recuando para examinar meu trabalho. Você está ficando bem habilidosa. Olivia estudou seu reflexo no espelho, com uma expressão pensativa.
Vovó, você acha que o papai sabe da minha dança? Tipo, eles contam coisas sobre nós para ele no programa de proteção a testemunhas? A pergunta me pegou de surpresa, embora eu devesse ter previsto. À medida que o recital se aproximava, um marco significativo em seu desenvolvimento como dançarina, os pensamentos sobre a ausência do pai naturalmente se intensificavam. Não sei ao certo, respondi honestamente. Mas acredito que o serviço de delegados fornece atualizações gerais sobre o bem-estar da família quando é seguro fazê-lo. E mencionamos sua dança nas cartas que podemos enviar, mesmo sem saber se elas chegam diretamente a ele. Ela assentiu, processando a informação. Gosto de pensar que ele sabe, que ficaria orgulhoso. Ele ficaria, assegurei-lhe, encontrando seus olhos no espelho. Incrivelmente orgulhoso, não só da sua dança, mas de como você foi corajosa durante tudo isso. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Você também, vovó. Você também foi corajosa. A simples observação, feita com tanta sinceridade, me pegou de surpresa. Ao me concentrar tanto no bem-estar das meninas durante essa provação, raramente considerei minha própria jornada de mãe traída a pilar fundamental da família. Todos nós fizemos o nosso melhor, eu disse, apertando-lhe levemente os ombros. Agora, vamos garantir que temos tudo para o recital. Sofia deve voltar da visita à faculdade em breve e prometeu tirar 50.000 fotos da sua apresentação. Só 50.000? Provocou Olivia, com humor mais leve. Ela deve estar desleixada. O recital em si foi um triunfo, com Olivia executando seu solo com uma graça e confiança que me fizeram chorar. Na plateia, Sofia registrou cada momento como prometido, enquanto Maxwell, convidado como família sem discussão ou qualificação, sentou-se ao meu lado com evidente orgulho. Até Amanda, sentada um pouco afastada, mas visivelmente comovida, aplaudiu com genuíno entusiasmo a conquista da filha. Após a apresentação, enquanto Olivia recebia os parabéns de seus instrutores e colegas dançarinos, um homem de terno que reconheci como nosso contato do Serviço de Delegados dos Estados Unidos se aproximou discretamente. Senhora Foster, um momento. Meu coração disparou de preocupação imediatamente. As aparições do contato sempre sinalizavam acontecimentos significativos, nem todos positivos. Está tudo bem? Perguntei baixinho, afastando-me um pouco da multidão em festa. Está tudo bem, ele me garantiu. Fui autorizado a entregar algo para Olivia, uma comunicação segura que passou por todos os protocolos. Ele me entregou um pequeno envelope, oficialmente lacrado. Foi cuidadosamente verificado. Você pode entregá-lo a ela quando achar apropriado. Depois que ele saiu, examinei o envelope com as mãos trêmulas. O momento não podia ser coincidência, uma comunicação chegando exatamente no dia do recital de Olivia. De alguma forma, apesar de todas as barreiras e restrições de segurança, Derek havia encontrado uma maneira de reconhecer esse marco importante. Encontrei Olivia cercada de amigos, com o rosto corado de sucesso e entusiasmo. Querida, posso te ver em particular por um instante? Sua expressão imediatamente mudou para preocupação. Está tudo bem? Está tudo bem, assegurei-lhe, conduzindo-a para um canto tranquilo do saguão. Esta mensagem foi entregue a você, uma comunicação especial que passou por todos os canais de segurança. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o envelope oficial, e suas mãos tremeram levemente ao aceitá-lo. Do papai? Hoje? Parece que sim, eu disse gentilmente. Você gostaria de privacidade para ler? Ela assentiu, apertando o envelope com força. Você pode avisar a todos que já volto? Observei-a entrar sorrateiramente numa sala de ensaio vazia, fechando a porta atrás de si. Pela janelinha, pude vê-la abrindo cuidadosamente o envelope, desdobrando o conteúdo e, em seguida, levando a mão à boca, tomada pela emoção. Depois de vários minutos, ela reapareceu, com os olhos vermelhos, mas com um sorriso de admiração transfigurando seu rosto. Ele sabia, disse ela simplesmente, segurando a carta contra o coração. Ele sabia do recital. Ele vinha recebendo as atualizações o tempo todo, mesmo sem poder responder com frequência. E olha só, ela me mostrou cuidadosamente um trecho da carta contendo um pequeno esboço de uma dançarina saltando, notavelmente semelhante a um dos movimentos característicos de Olivia. Ele se lembrou de como eu danço.
A simples confirmação, saber que seu pai permanecia conectado à sua vida, apesar da ausência física, pareceu curar algo fundamental no espírito da minha neta. Ao se reunir com os amigos, havia uma leveza em seus movimentos que transcendia o sucesso de sua apresentação. Mais tarde naquela noite, depois que as comemorações terminaram e as meninas finalmente foram dormir, eu me encontrei na varanda dos fundos com Maxwell, compartilhando um momento de silêncio sob as estrelas. Que dia, ele observou, seu ombro tocando confortavelmente o meu enquanto estávamos sentados lado a lado. Que ano, corrigi. Ele se virou ligeiramente, com uma expressão séria, porém terna. Margarete, tem uma coisa que eu queria discutir com você. Ah, respondi, subitamente consciente das batidas rápidas do meu coração. Este último ano foi desafiador para todos vocês de uma forma que poucas famílias vivenciam, começou ele, cautelosamente. Vocês se concentraram inteiramente nas meninas, em reconstruir a estabilidade, em lidar com uma crise após a outra. Assenti, incerto sobre onde aquilo estava me levando. Eu vi você lidar com tudo com extraordinária graça e força, continuou ele. E, no processo, eu me vi, fez uma pausa, hesitante, o que não era comum para um homem tão articulado. Eu me vi cuidando de você de maneiras que vão além da nossa longa amizade ou convívio profissional. A admissão pairou no ar entre nós, importante, mas de alguma forma nada surpreendente, uma evolução natural da conexão que vinha se aprofundando constantemente ao longo deste ano tumultuado. Maxwell, comecei, mas ele gentilmente levantou a mão. Não estou pedindo nada nem esperando nenhuma resposta específica, ele me garantiu. Só queria que você soubesse que, quando estiver pronta, se algum dia estiver pronta, para considerar sua própria felicidade além de suas responsabilidades com as meninas, eu gostaria muito de explorar o que pode ser possível entre nós. A consideração de sua abordagem, reconhecendo a primazia do meu comprometimento com minhas netas e, ao mesmo tempo, expressando honestamente seus sentimentos, sintetizou o homem que ele sempre foi, atencioso, paciente e inabalável em seu apoio. Não sei o que o futuro reserva para nenhum de nós, disse eu finalmente. Este último ano me ensinou a não tomar nada como garantido, mas sei que sua presença tem sido uma das poucas constantes que me ajudou a navegar por tudo isso. Peguei a mão dele, entrelaçando nossos dedos num gesto que parecia novo e familiar ao mesmo tempo. Não estou pronta para grandes decisões ou declarações, mas estou pronta para reconhecer que, aconteça o que acontecer, gostaria que você participasse. O sorriso dele em resposta continha uma profundidade de compreensão que dispensava palavras adicionais. Ficamos sentados em silêncio, de mãos dadas, contemplando um futuro que nenhum de nós poderia ter previsto um ano antes. Dentro de casa, minhas netas dormiam, Sofia com seus folhetos da faculdade espalhados pela cama, Olivia com a carta do pai cuidadosamente colocada ao lado do travesseiro. Suas vidas haviam sido irreversivelmente alteradas pelas ações dos pais. Mesmo assim, elas estavam encontrando seus caminhos, criando novos sonhos a partir dos fragmentos de expectativas despedaçadas. E eu, a velha inútil que tinha sido tão casualmente descartada em um aeroporto, descobri reservas de força que eu nunca soube que possuía, tornando-me não apenas sua guardiã, mas sua âncora, sua defensora, sua constante em um mundo de incertezas. Os $35.000 que deram início a essa jornada pareciam um pequeno preço a pagar pelas profundas revelações que ela finalmente proporcionou. A descoberta da traição levou, de forma improvável, a uma renovação, para minhas netas, para mim e para nossa compreensão do que realmente constitui uma família. Talvez não o que esperávamos, mas um que estávamos construindo juntos dia após dia com honestidade, coragem e esperança inesperada. Muito obrigada por ouvir. Sua presença significa muito para mim. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para contar sua história nos comentários.